A eliminação do Fluminense para o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil pode ter marcado o último capítulo de Thiago Silva, né? Com a camisa tricolor após derrota nos pênaltis, né? Na noite deste domingo, domingo 14. O zagueiro se despediu dos companheiros no vestiário do Maracanã e pode antecipar sua saída, né? O defensor é ídolo tricolor, né? Tem contrato com o clube até o meio de 2026, mas não deve defender o clube na próxima temporada, embora o GE confirme o tom de adeus no vestiário. Ainda não há definição oficial sobre os próximos passos do defensor. Não está claro se Thiago seguirá atuando, possivelmente como retorno à Europa, ou se optará pela aposentadoria. Desde o meio do ano, o zagueiro manifestou, né, publicamente que considera encerrar a carreira ao fim do vínculo que mantinha com o clube carioca. Thiago Silva, aposentadoria ou Europa, né? Ainda, ainda que a despedida esteja cada vez mais próxima, o zagueiro ainda tem planos no futebol. Em entrevista recente à revista France Football, o ídolo tricolor reconheceu que a aposentadoria está próxima, mas revelou manter o sonho de ter uma última chance de disputar a Copa do Mundo. Não tem esse sonho ainda. Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo, né, pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador. Vale destacar que o jornal italiano Repubblica, né, revelou recentemente um possível interesse do Milan em repatriar o brasileiro. Né, pessoal? Fluminense eliminado. Né? O tricolor venceu o Vasco por 1-0 no tempo regulamentar com gol contra do Paulo Henrique e levou a decisão aos pênaltis. Né? John Kennedy e Canóbio desperdiçaram para o Fluminense, enquanto o Léo Jardim sagrou-se herói do outro lado. Né? Neste contexto e diante de mais de 65 mil passes, neste contexto e diante de mais de 65 mil pessoas, né, o tricolor se despede daquela que pode ter sido a última aparição do ídolo na zaga com a camisa do clube. Eita, hein, pessoal, o que vocês acham disso, hein, pessoal? Jogar na Europa, no Milan, o que vocês acham disso, hein, pessoal? Será possível, né? Ou vai encerrar mesmo esse ano mesmo, hein, pessoal? O que vocês acham? Fim de um sonho, né, pessoal? Fim de um sonho para o Botafogo, né? E principalmente São Paulo, com a definição do Corinthians e Vasco como finalista da Copa do Brasil de 2025, a final para o Botafogo, sexto colocado do Brasileirão, estava a torcer para que Corinthians ou Cruzeiro vencesse a competição, pois assim daria uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Agora, o clube terá de se contentar em disputar a fase eliminatória do torneio continental, o que significa jogar 4 partidas a mais para chegar à fase final de grupos em uma temporada que já se desenha como uma verdadeira maratona. Eita, pessoal, hein? A situação é ainda pior para o São Paulo. O time terminou o Brasileirão na oitava colocação e a sua única chance de disputar a Libertadores, ainda que pela fase eliminatória, seria caso o Corinthians ou o Vasco não fosse campeões da Copa do Brasil. Né? No entanto, como o Corinthians é eliminando o Atlético Paranaense e o Vasco superando o Fluminense, um dos dois clubes, ambos atrás do São Paulo na tabela do Brasileirão, ficará com a vaga na Libertadores. Como assim, pessoal? O Atlético Paranaense, o Vasco, pelo amor de Deus. Vamos lá. O São Paulo sonhou mais neste domingo, acordou, já vai jogar Sul-Americano e não a Liberta. Né? Para entender o cenário São Paulino, se Cruzeiro ou Fluminense fossem campeões, como já estão classificados para a Libertadores, né, via Campeonato Brasileiro, terceiro e quinto colocado, respectivamente, a vaga seria repassada ao oitavo colocado, o São Paulo. Né? Com isso, fora do radar, né, o tricolor fica sem lugar no torneio continental em 2026. É 26, né, pessoal? Não é 25, está dizendo aqui 25. Mas vamos lá. Os classificados para a Libertadores, né, na fase de grupos: Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, Palmeiras, vice-campeão brasileiro, Cruzeiro, terceiro colocado, Mirassol, quarto colocado, Fluminense, quinto colocado, campeão da Copa do Brasil, Corinthians ou Vasco. Na fase preliminar da Libertadores, né, Botafogo, sexto colocado, Bahia, sétimo colocado. Botafogo
vai ter de se contentar em jogar a fase preliminar da Libertadores, né? E aí, pessoal, o que, é que vocês acham? Botafogo, será que vai pela na Libertadores tá, mas na fase preliminar, mas será que consegue chegar à fase de grupo da Libertadores 2026, hein, pessoal? O que, é que vocês acham disso, hein, pessoal? O futebol carioca pode conseguir um feito inédito com sua história, né? Com a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, o Rio de Janeiro está a 180 minutos de 3, os quatro grandes na mesma edição, né? Da Libertadores pela quarta vez, né? Ou pela primeira vez em sua história. Portanto, o Cruz Maltino precisa conquistar o título da competição para se juntar a Botafogo, Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Fluminense já estão garantidos na fase de grupos. O rubro-negro é o atual campeão, enquanto o tricolor conseguiu a vaga pela campanha no Brasileirão, né? O Botafogo, contudo, disputará a fase preliminar. O alvinegro, aliás, depositava sua esperança em Cruzeiro e Fluminense, né, para conseguir a vaga direta, mas ambos foram eliminados na semifinal da Copa do Brasil. Jogadores de Vasco e Fluminense em disputa de bola na semifinal da Copa do Brasil. Né? E tem pessoal. Um jogador deitado e outro em pé, olhando para a bola. Vamos lá. Finalista da Copa do Brasil, Vasco pode conseguir a vaga direta. O Cruz Maltino busca o bicampeonato diante do Corinthians nos dias 17 e 21. Em caso de título, portanto, garante a vaga direta na fase de grupo e se juntará a Flamengo e Fluminense. Por outro lado, em caso de derrota, disputará a Sul-Americana, já que ficou em 14º lugar no Brasileirão, né, pessoal? Na história, o futebol carioca já teve 3 representantes na mesma edição da Libertadores em 2 oportunidades. Né? Em 2012, Flamengo, Fluminense e Vasco disputaram a competição. Na época, aliás, o Cruz Maltino se classificou por causa do título da Copa do Brasil. Em 2011, já a segunda vez ocorreu em 2004, com o Botafogo completando a trinca ao lado da dupla Fla-Flu, né? A dinastia do Rio na Libertadores, né? Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem dominado a Libertadores desde 2019, quando os bastidores empilharam, né, 7 títulos consecutivos. 5 foram para a cidade maravilhosa. Né? Afinal, o Flamengo conquistou em 2019, 22 e 25, enquanto o Fluminense ganhou em 2023 e o Botafogo em 24. Assim, são 4 anos consecutivos da Libertadores, da taça mais cobiçada da América do Sul, no Rio de Janeiro. Desde 2022, quando o Flamengo ganhou passando pelo Fluminense em 2023 e o Botafogo em 2024, antes, né, de tornar para a Gávea neste ano em um domínio inédito na história do futebol carioca e também brasileiro. Né? No ano passado, a cidade impôs a marca inédita no futebol brasileiro de ter 3 representantes no mata-mata, já que Botafogo, Flamengo e Fluminense se classificaram. São Paulo, por exemplo, já teve 3 times no mata-mata, quando São Paulo, São Caetano e Santos avançaram às oitavas em 2004, contudo apenas o tricolor é da cidade. Eita, nossa senhora, pessoal. Seria uma boa. Imaginem, pessoal, o Flamengo foi campeão em 2025, né? Botafogo em 24 e o Fluminense em 23. Imagina o Vasco da Gama se ganhar essa Copa do Brasil, né? Sim, porque ninguém tem certeza, né? E imagina o Vasco ser campeão da Libertadores 2026. Será que vale a pena sonhar, pessoal? O que você já acha disso, hein? Mas vamos ver, né, pessoal? Quem sabe nessa época, dezembro, quer dizer, no dia 26, no dia 26 não. No dia 15 eu acho que no dia 15 eu acho que tem acontecido já a final, né, da Libertadores 2026. Será que vamos estar aqui para contar aqui a história de quem foi o grande campeão da Libertadores 2026 e se o Vasco foi ou não foi para a Libertadores 2026 e o Botafogo será que vai para a fase de grupos também, né, juntar com Flamengo e Fluminense? E talvez o Vasco, quem é que sabe, né, pessoal? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeo. John Terry, né, ex-capitão do Chelsea, jogador da seleção inglesa, concedeu uma entrevista ao podcast de Race Mane, né, que tem gerado comentários após ele sugerir que o pênalti perdido em que escorregou, né,
ao chutar na final da Liga dos Campeões de 2008 contra o Manchester United, o levou a considerar o suicídio, pelo amor de Deus, e pessoal, nunca pense, pessoal, abre aspas, não é? Olha, né, olhando para trás, eu teria adotado, né, poder conversar com alguém, sempre naquele momento, porque lembro que após o jogo, voltamos todo para o hotel. Eu estava no 25º andar, em Moscou, olhando pela janela e pensando por que ele começou. Abre aspas, né? Eu não estou dizendo que se tivesse a chance, pularia, mas não pensamos que passam pela nossa cabeça, né? Naquele momento específico, depois os rapazes chegaram e me levaram para baixo, né? São nesses momentos que pensamos se você nunca sabe, né? Não é? Completou. Além disso, Theory mencionou que esse sofrimento durou alguns dias, 3 ou 4 dias depois. Meu Nossa Senhora, nos reunimos na seleção da Inglaterra e de repente estávamos sentados à mesa de jantar com os jogadores do Manchester United, o que foi a pior coisa de todas, né? Até hoje, isso ainda passa pela minha cabeça. A dor diminuiu com os anos, claro, mas quando você está jogando, participando de jogos e temporadas, você consegue se isolar e deixar isso para trás, né? Agora que eu estou aposentado, sem o foco de jogar todas as semanas ou diante dos fãs, né? Isso realmente me afeta. Ainda acordou no meio da noite, ainda acordo, né, no meio da noite e penso, sim, isso realmente aconteceu e não acho que essa sensação vá desaparecer. Concluiu, né? O episódio aconteceu em 2008, né? Na época, o Chelsea enfrentou o Manchester United na final inglesa da Champions. A partida foi decidida nos pênaltis e os Red Devils levaram a melhor depois de o Theory ter escorregado no momento do chute do seu pênalti e assim ter acertado a trave do gol defendido por Van der Sar. Eu me lembro desse jogo. Eu acho que eu estava assistindo aqui na casa de um tio meu, que vizinho aqui, né? Faz tempo, 2008, pessoal. Quer dizer, vai estar com 20 anos, 20 anos, né? Falando de suicídio, né, pessoal? De quem nunca pensou, né? Nunca. Você já pensou ou não? Nunca pensou assim? Não, me suicídio, não. Eu já pensei. Não vou negar, né? Eu já pensei assim não tirar. Porque às vezes a gente não vê solução de nada, né, pessoal? O único meio é esse meio. Aí acaba. Não. Diz que quando a pessoa se suicida, aí que começa os seus mais problemas dele, né? Porque aqui, quando a gente morre, ou quando a gente se suicida, a gente pensa que acaba. Aí que começa outro sofrimento, né? Quer dizer, então é melhor a gente conviver com a vida, né, pessoal? E não levar tanto tempo assim de sofrimento, porque é triste a pessoa passar, olha, como eu disse, passou 4 dias, 4 dias pensando nisso, né? Mas graças a Deus que bom que ele não fez, não conseguiu fazer isso, não fez, né? Não se suicidou. Mas e aí, você já pensou em algum dia, alguma época não, tirar porque não vejo outra solução. A única solução é essa? Não, não é. Né? Não é a única solução, é porque o inimigo faz você pensar de todo jeito ali que você, não, o único é esse mesmo, é me suicidar, mas não é, pessoal. Não vá, não escute o outro lado, escuta você mesmo, o seu coração, que tudo vai dar certo, né? Nunca pense em me suicidar, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe e me siga para mais vídeos. Se você está passando por algum lado ou alguma dificuldade que não suporta, mas é difícil superar, mas Deus dá força, né, que a gente tanto precisa. Espero que você consiga, né, forças para estar bem. O final amargo, né, para os felinos na decisão do Apertura, né, mexicano, que acabou com o título do Toluca, de Elinho está longe de ofuscar a trajetória de André Pierre Gignac, né, no Tigres. Uma história de 10 anos, forjada em títulos e feitos históricos, né, do francês mais mexicano que já existiu no futebol, né, pessoal? Volante em 2015,
Voltando em 2015, a ida do vice-artilheiro da Ligue 1 para o Campeonato Mexicano causou estranheza, né, porque um atacante da seleção francesa de 30 anos aceitaria o desafio de deixar um dos gigantes do país para se aventurar no México. Né? Foi uma pergunta. Menino, abre aspas. Né? O objetivo é ganhar. O que é que acontece nesse episódio? A garganta parece que quer fechar. Vamos lá. O objetivo é ganhar a Copa Libertadores, né, disse Gignac em uma de suas primeiras entrevistas no México já nas primeiras semanas de clube. O atacante se tornou o primeiro francês a alcançar uma final da Libertadores com gol na semifinal contra o Internacional. Na decisão, porém, o título com o River Plate de Marcelo Gallardo, né, os mexicanos deixaram de participar da Libertadores em 2016 e Gignac não voltaria a disputar o torneio mais em 2016, com hat-trick nas quartas de final, 2 gols nas semifinais e a final. O artilheiro comandou o título Abertura mexicana, né? Diante do América, que terminou com decisões nos pênaltis. Né? A idolatria do Gignac no México veio rápido até pelos números, né? Foram 33 gols em 55 jogos na primeira temporada no México, no futebol mexicano. A temporada de mais gols da carreira do francês, os vice-campeonatos da CONCACAF Champions e do Clausura mexicano em 2017 foram apenas pedras no caminho de uma trajetória vitoriosa, né, pessoal? A relação com o México foi além dos gramados. Em 2019, Gignac e a esposa Débora adquiriram a nacionalidade mexicana. O casal também tem filhos que nasceram no México e sempre foram vistos participando de eventos culturais no país. Né? Gignac, que mesmo no México recebeu convocações para a seleção francesa e disputou uma Eurocopa e uma Olimpíada, foi campeão de 2 vezes do Clausura, 3 do Apertura e 4 da Copa dos Campeões. Faturou ainda a Liga dos Campeões da CONCACAF e a Copa dos Campeões da CONCACAF 2 vezes. 3 vezes artilheiro do futebol mexicano, Gignac foi o carrasco de outro brasileiro. Em 2021, marcou o gol que eliminou o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Na decisão, perdeu o título para o Bayern de Munique com gol solitário de Pavard, né? Ao lado de Nahuel Guzmán e Javier Aquino, Gignac comandou o Tigre no momento mais vitorioso da história do clube. Em 424 jogos, marcou 221 gols e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Né? Na final, contra o Toluca, decidida nos pênaltis, Gignac deu uma assistência em cobrança de falta desviada, deixou o campo lesionado e chegou a ser agredido por um torcedor no caminho para o branco. Não conseguiu o que previu há 2 anos e encerrar a carreira com 6 títulos mexicanos. Apesar do final ainda não ter sido confirmado oficialmente pela final dura, o atacante francês deve deixar o futebol mexicano sem levar sequer um cartão vermelho e como o ídolo indiscutível que ajudou a transformar os felinos no maior campeão mexicano no período. Eita, hein, pessoal? Eita, Gignac, né, pessoal? Você gostou ou você gostava do futebol de Gignac? O que você acha do francês, hein, pessoal? Que jogou no México. Em entrevista ao lado do dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, né, Leonardo Jardim explicou nesta segunda-feira 15 os motivos que o fizeram decidir por encerrar o vínculo com a Raposa no final do ano. Já tinha acordado né, com Pedro Lourenço uma cláusula que o permitia sair do projeto ao fim da temporada. O português escolheu essa opção para cuidar da saúde mental após uma temporada desgastante. Abre aspas, né? Quando entro em um projeto é para dar meu melhor. Não entro só para receber meu salário. Né? Me dediquei 100%. O nosso contrato era até o final de 2016. Com a possibilidade de sair, eu acionei essa cláusula para não renovar. Os motivos
são pessoas, ou pessoais, né? Primeiro é o desgaste desse ano, não só o esportivo, que se acertaram alguns sinais me alertaram. Jardim para um pouco sua saúde física e mental precisa ser preservadas, fecha aspas, contou, né? O treinador confessou que criou uma relação especial com o dono do Cruzeiro e comunicar a decisão de saída não foi um momento fácil, né? Abre aspas, né? As despedidas são sempre emotivas quando a gente gosta das pessoas, né? Quando estava a falar com o presidente hoje de manhã, estávamos abraçados a chorar e sempre emotivo. Aí quando a gente tem um carinho pelas pessoas, quando sente com os jogadores, ou com os jogadores também, fecha aspas, confessou. Jardim diz ter deixado como legado a rentabilização de todos os ativos do clube, né? Com um trabalho importante de desenvolvimento dos jogadores do elenco, como frustração, a eliminação neste fim de semana para o Corinthians na final da Copa do Brasil. Abre aspas, né? Foi fantástico, mas não consegui concretizar um objetivo, que era sair com um troféu. Até ontem acreditava que poderia ser, lamentou, né? Foram 55 jogos de Leonardo Jardim no Cruzeiro, com 26 vitórias. O time terminou em terceiro no Brasileirão e acabou eliminado nas semifinais da Copa do Brasil. Sem comandante, o Cruzeiro deve agir rápido nos próximos dias, né, para substituir Jardim. Tite é o plano A da diretoria celeste, já tem reunião agendada com o clube. Ex-técnico da seleção brasileira, Tite está sem clube desde a Copa no Catar em 2022 e recentemente tinha dado uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Recentemente, o treinador divulgou o comunicado se recolocando no mercado. Eita, pessoal. Pessoal, é mesmo, isso aí, tudo que ele falou aí é verdade, pessoal. Mas aí, o que vocês acharam das palavras, né, de Jardim ao se despedir do Cruzeiro, hein, pessoal? Quase cantei, pessoal. O Grêmio está próximo de oficializar a chegada de Bruno Cortez para integrar a comissão técnica das categorias de base. Ídolo recente do clube e campeão da Libertadores de 2017, o ex-lateral tem negociações avançadas para assumir o comando do time sub-14, restando apenas a formalização contratual. Pessoal, vamos lá. A movimentação marca o retorno de Cortez ao tricolor em um novo papel, agora fora das quatro linhas, após encerrar a carreira como jogador. Em setembro de 2004, o ex-atleta passou a investir de forma consistente na transação para a área técnica, buscando qualificação e a experiência prática, né? Experiências recentes nas categorias de base, antes do acerto encaminhado com o técnico Bruno. Antes do acerto encaminhado com o Grêmio, Bruno Cortez atuava no Ceará, onde comandou a equipe sub-15. Ao longo da atual temporada, o trabalho apresentou resultados regressivos, né? Não, expressivos. Né? Foram 4 títulos em 6 competições disputadas, desempenho que chamou a atenção de dirigentes e profissionais ligados à formação de atleta. A proximidade construída recentemente entre Grêmio e Ceará facilitou o acompanhamento do desenvolvimento de Cortez como treinador, fato decisivo para a escolha do seu nome. Paralelamente, né, a experiência prática, Cortez avançou na formação acadêmica como técnico. Ele possui as licenças Pro, A e B da CBF, credenciais que o habilita a atuar em diferentes níveis do futebol brasileiro e reforçam o perfil profissional buscado, né, pelo clube gaúcho para suas categorias de base, hein? Carreira vitoriosa como jogador, né? Ao longo da trajetória como atleta, Bruno Cortez acumulou conquistas relevantes, né, no cenário nacional e internacional. Foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, venceu o Superclássico das Américas com a seleção brasileira e levantou o campeonato português pelo Benfica. No Grêmio vive um dos períodos mais marcantes da carreira, com
os títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana e de 4 campeonatos gaúchos antes de deixar o clube em 2021. Última passagem como atleta profissional, né? O último clube de Cortez como jogador foi o Sampaio Corrêa, onde disputou 27 partidas. O contrato foi encerrado em junho, após a perda de espaço no elenco, encerrando definitivamente sua trajetória dentro de campo, né? E abrindo caminho para a nova fase como treinador. A expectativa é de que o acordo com o Grêmio seja oficializado nos próximos dias, consolidando o retorno de um nome identificado com o clube ao projeto de formação de atleta. Aí vai ser treinador, hein, pessoal? O que é que vocês acham? O Coritiba anunciou nesta segunda-feira a venda de uma parcela minoritária do clube para investidores do Independente Del Valle, no Equador. Não foi divulgada a participação acionária, né, e o valor da venda. Os investidores, né, se comprometeram a investir um total de 500 milhões de reais a longo prazo, né, focado no desenvolvimento de novos atletas. Segundo a publicação do time paranaense, a entrada dos novos sócios não altera o controle da SAF, e a parceria inclui a construção de um novo centro de treinamento, melhorias no estádio, investimento na operação de futebol. Abre aspas, né? O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, publicou o clube, né? No início do ano, houve um contrato entre os representantes dos dois clubes. Na época, executivo do Coritiba viajaram para Quito e conheceram o centro de treinamentos do Independente Del Valle, considerando um dos mais completos e avançados na América do Sul. A liderança dos investimentos é dada por Frank Tello, né, e Michel Deller, empresário considerado um dos homens mais ricos do Equador. Ele tem influência no futebol equatoriano e fez fortuna principalmente nos setores varejista e imobiliários, né? Outros investimentos, o time equatoriano também tem uma parceria, né, majoritária do Atlético Huila, da segunda divisão da Colômbia, e do Numancia, da terceira divisão do Campeonato Espanhol. O Coxa foi campeão da Série B e disputará a elite do Campeonato Brasileiro em 2026. Conhecido por trazer bastante dificuldade para clubes brasileiros, o Independente Del Valle conta com uma boa categoria de base. A ideia da parceria é seguir o modelo de investimento e focar no desenvolvimento de jovens promessas, né? O Independente Del Valle, o clube conquistou a Copa Sul-Americana em 2019, eliminando o Corinthians na semifinal, e em 2022, quando venceu o São Paulo por 2-0 na final. Também bateu o Flamengo na final da Recopa de 2023 e é o atual campeão equatoriano. Grandes jogadores do futebol mundial saíram das categorias de base do clube: Moisés Caicedo, Pierro e Campier, William Pacho e Kendry Paz, que atualmente disputa a Liga dos Campeões com seus respectivos times. São da base do Independente Del Valle. Você sabia disso, pessoal? A notícia foi publicada pelo Gazeta às 11 e pouco, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam, hein, pessoal, disso? A Conmebol divulgou o novo ranking de clubes nesta segunda-feira 15 e evidenciou o domínio brazuca no futebol sul-americano. O Palmeiras é o líder do ranking, o Flamengo é o segundo colocado, Atlético Mineiro sexto e o São Paulo sétimo, e também estão no top 10. Fluminense 11º, Atlético Paranaense 12º, Inter 13º, Grêmio 14º, Botafogo 19º, Corinthians 22º, Santos em 27º e o Cruzeiro em 29º, vem na sequência, né? Aí o top, assim, o ranking de clubes da Conmebol leva em consideração as campanhas recentes nos torneios sul-americanos. Por isso, o Atlético Paranaense, campeão da Sula em 2018 e 2021, vice da Libertadores em 2022 e o 12º. E este ranking é utilizado, por exemplo, para definir os potes dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. Com o ranking, o pote 1 da Libertadores terá Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, LDU,
Fluminense e Del Valle. Esses times garantem, pelo menos teoricamente, em caminhos mais fácil na fase de grupo da Libertadores, né, pessoal? Ficou escurecido porque às 17h48 a fase do vídeo fica assim, pessoal. Aí o top 30 ranking Comebol 2016. Primeiro, né, o Palmeiras. Segundo, o Flamengo. Terceiro, o River Plate. Quarto, o Boca Juniors. Quinto, Penarol. Sexto, o Atlético Mineiro. Sétimo, o São Paulo. Em oitavo, o Nacional do Uruguai. Nono, o Racing da Argentina. Décimo, o LDU. 11º, o Fluminense. 12º, o Atlético Paranaense. 13º, o Internacional. 14º, o Grêmio. 15º, o Olímpia. 16º, o Independente Del Valle. 17º, o Libertad. 18º, o Estudiantes. 19º, o Botafogo. 20º, o Cerro Porteño. Eu acho que é o Cerro Porteño, né? 21º, o Lanús. 22º, o Corinthians. 23º, o Bolívar, né? Sem ganhar nada, mas mesmo assim daí. 23º. Em 24º, o Independente da Argentina. Em 25º, o Colo-Colo. Em 26º, o Vélez Sarsfield. Em 27º, o Santos. Em 28º, o Barcelona do Equador. Em 29º, o Cruzeiro. E 30º, o Atlético Nacional da Colômbia. Só pelos símbolos, pessoal. Será que eu errei algum?